Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal no nosso espaço de meditação, reflexão, um espaço onde nós podemos aprender um pouco mais sobre nós mesmos. E é dessa maneira que nós vamos levar adiante a nossa existência material, com reflexões, pensamentos, com aprendizados. E nesse momento, quando eu falo sobre pensamentos, é justamente trabalharmos o nosso campo mental, sobre tudo aquilo que chega para nós, em termos de compreensão, de entendimento, de estudos, de análises, sem esquecermos o principal, que eu chamaria do principal, são as nossas emoções, nossos sentimentos e nossas sensações. Justamente esse é um planeta para um curso de vida, um curso para que possamos aprender a lidar com a nossa dinâmica existencial. Estamos aqui como alunos, como aprendizes. Estamos numa tarefa de crescimento pessoal. Estamos aqui numa missão, a missão de aprender mais sobre nós mesmos, de tornarmos-nos mais conscientes. Esse é o nosso trabalho, nosso grande trabalho. O que nós temos no entorno são situações, são experiências, são convivências. Tudo isso nos trará grandes oportunidades para descobrirmos mais quem somos nós, como que nós agimos e assim por diante. Nessa nossa tarefa de desenvolvimento, de aperfeiçoamento que nós tanto buscamos, eu diria assim que existe uma palavra significativa que isso faz a diferença na nossa dinâmica nesse aprendizado. A resiliência. Ser resiliente. O que significa ser resiliente? A resiliência é, de fato, acredito eu, um dos recursos mais importantes para o espírito, para nós, que atravessamos uma jornada de redenção, uma jornada de aprendizado, uma jornada onde temos muito o que trabalhar sobre nós mesmos. A resiliência, ela tem uma característica que pode nos dar condições de passarmos pelas grandes dificuldades, de termos capacidade, assim como a fênix, de ressurgirmos das cinzas. Então é nesse ponto que eu acredito bastante que a resiliência ela nos dá uma condição de superação. A resiliência por si só, ela é uma das características, acredito eu, mais significativas para nós. E como é que nós podemos desenvolver a resiliência? Nós precisamos daí de conhecimento, precisamos daí da razão, precisamos aí, nesse ponto, de compreendermos um pouco melhor. Junto com esse conhecimento, nós precisamos também desenvolver um pouco melhor a nossa percepção sobre a vida, de termos um nível de consciência um pouco melhor. Como é que a gente desenvolve isso? Somente pelas experiências. Não existe um manual, um curso que vai fazer com que você desenvolva o seu nível de consciência. Nível de consciência vem através das experiências, da superação de nós mesmos, nas situações em que nós vivemos. Conforme nós vamos aprendendo cada vez mais sobre a vida, conforme nós vamos aprendendo sobre nós, nos relacionamentos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós não queremos, daquilo que nós nos frustramos. Quanto mais nós vamos, de alguma maneira, atravessando o mar da vida, nós vamos adquirindo. Se você tiver abertura para o aprendizado, claro, isso depende muito de abertura. Existem muitas pessoas que passam por uma série de experiências, mas não aprendem nada, continuam na mesma, continuam reclamando, continuam tendo comportamentos agressivos, continuam tendo um comportamento
que não ajuda, na verdade, né? A reclamação, por exemplo, não ajuda nada. Resmungar sobre as coisas não ajuda absolutamente nada. Então nós, como espíritos, atravessamos o mar das experiências numa jornada. E nessa jornada que nós nos propomos, nós temos um certo mapa, né? Nós temos um certo caminho a seguir. Lógico que esse mapa ou esse caminho a seguir ele depende muito do nosso livre-arbítrio, depende muito daquilo que nós decidimos realizar. Se nós estivermos ligados muito mais com a nossa essência, com as nossas intenções, características pessoais, não tenha dúvida nenhuma de que as nossas experiências serão melhores, porque nós estamos num caminho que é um caminho de alma. E às vezes para identificar isso não é uma coisa simples. Geralmente somos arrastados pelas impulsividades, pelas paixões, somos arrastados pelas questões mais imediatas, pelas questões que nós tanto necessitamos. Claro, nós precisamos dar conta de uma série de necessidades, isso é muito claro. Ao mesmo tempo em que neste mar de situações, nós vamos descobrindo mais sobre nós e vamos começando a entender melhor o que nos faz bem, o que nos alimenta. Não falo aqui de comida, não falo aqui de arroz com feijão, não falo de alimentação. O que nos alimenta? Uma boa relação, boas atividades, né? Contato com a natureza, uma boa alimentação, aí também entra alimentação. Até porque tem gente que se alimenta de uma forma que não ajuda em nada, né? Muita gordura, muita carne vermelha, então muitos condimentos, enfim, tem uma série, aí nós entramos numa outra área especificamente que nós podemos estudar um pouco melhor. Então, quando nós olharmos para esta característica da alimentação, podemos desenvolver consciência sobre nós também, do que nos alimentamos fisicamente e também do que nos alimentamos vibratoriamente, espiritualmente, emocionalmente. Então, nós temos uma série de fontes de energia, temos uma série de fontes de situações que podem nos ajudar. Se nós temos bons amigos, se nós temos boas relações, se nós temos boas atividades e assim por diante, nós vamos nos envolvendo em situações, em campos de energia que nos ajudam muito na travessia da jornada material. Caso não é um problema, mas vamos arcando com as consequências daquilo que nós mesmos escolhemos. E tudo é uma escolha. A vida que nós temos nesse momento foi uma escolha. Ah, não, mas eu não queria estar numa situação tão difícil, tão amarga e tão complicada como a que eu tenho hoje. Ok, mas em algum momento você decidiu por situações que te levou ao estado que você vive hoje, ou às condições que você vive hoje. Isso não é castigo, ninguém é castigado. Nós todos somos espíritos numa jornada de aprendizado. Deus não é um carrasco. Deus não é um contador que fica lá fazendo contas de débito e crédito e aí você está no débito, vai lá e joga aí uns raios aí na sua cabeça, problemas na sua cabeça. Não é assim que funciona. Deus é amor. Jesus, com todo o conhecimento, todo o cabedal que ele tem, às vezes as pessoas talvez não se percebem ou não percebem como um espírito como Jesus, numa alta hierarquia, com grandes conhecimentos, que desenvolveu junto com a equipe dele esse planeta. Imagina assim, como é que alguém desenvolve um planeta? Como é que faz isso? Só espíritos numa capacidade muito elevada de conhecimento.
Então, toda essa dinâmica, né, da estruturação da natureza, do ambiente, do habitat aqui, para que nós possamos ter oportunidade da existência material, tudo isso foi criado. Então, ela foi criada por Deus, claro, por intermédio desses espíritos. E Jesus é o coordenador desse projeto. Imagina um espírito como esse, que ele vem ensinar o que quando ele veio? Ele vem ensinar amor. Provavelmente dá para entendermos que através dessa experiência que Jesus trouxe, que o amor é a base de tudo. O amor é o princípio que nós precisamos trabalhar. Se Deus é amor, né? Se existe amor no universo, na natureza, se os espíritos amigos nos amam, nos protegem, nos amparam, por que sofremos? Por que passamos por dificuldades? Por que nós assistimos aí na televisão tantos problemas, tantas desgraças, guerras, crimes? Só que também nós não damos conta de que tudo isso que acontece, que chamamos de desgraça, isso é uma escolha. Escolha de quem? Daqueles que fazem isso. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não poderia resolver os problemas da humanidade? Eu diria, ele está resolvendo através desse mecanismo da vida. Porque não tem como, por exemplo, se você... imagine só, você pega um animal e procura trazer esse animal para a vida humana, como muita gente tenta fazer isso com alguns bichos de estimação. Você nunca vai transformar este ser num humano. Ele continuará sendo um animal. Tudo bem que tem gente que não consegue admitir isso, né? Dá nome de gente e vai por aí afora. Mas tudo isso é respeitado, porque cada um faz o que bem entender, são escolhas. Mas ele continua sendo um animal. Da mesma forma que este ser que hoje é um animal vai evoluir e vai crescer dentro das suas condições. E nós também. Nós não conseguimos pegar, por exemplo, hoje pegue um criminoso, alguém que de alguma maneira cometeu vários crimes, alguém que está numa penitenciária de segurança máxima, alguém que está lá por conta do que fez na sociedade. Coloque este sujeito para tomar conta de um asilo, de um orfanato ou coisa do tipo. Vai dar certo? Coloque essa pessoa para organizar tarefas com dinheiro, com outras pessoas. Talvez não dê certo, não dê certo, justamente porque essa pessoa não tem ainda as condições, o preparo para poder ter paz interior e conseguir desenvolver algumas outras atitudes, justamente para que consiga realizar tal tarefa. E nós vamos encontrando uma série de aberrações, né? Ou talvez, digamos, uma série de situações com as pessoas que se propõem ao trabalho dentro das religiões. Se nós pegamos, por exemplo, aqui não cabe nenhuma crítica à religião, ok? Seja ela qual for. Se nós pegamos aí na mídia um padre pedófilo, por exemplo. Então, o que é isso? Isso é um espírito que ainda não conseguiu se desvencilhar das suas questões de ordem humana em relação ao sexo, mas que optou por um caminho dentro da religião e que esse caminho que ele optou não é o suficiente ainda para poder suprir a este espírito as condições que ele necessita de superação de si mesmo. Aí aparecem os comportamentos que não estão alinhados com a proposta da religião. Isso acontece com espíritas também, né? Isso não é exclusividade de católicos e padres. Isso acontece em qualquer meio, porque são humanos, nós somos humanos, nós precisamos lembrar da nossa condição. Se nós vamos para um caminho que envolve religião, que envolve filosofia, que envolve ciência, que seja lá o que envolva,
Nós somos humanos. E trabalhar a nossa dinâmica no humano é o primeiro passo para podermos conquistar situações ou condições de elevação espiritual, de elevação moral e assim por diante. Nós temos uma tendência muito grande de rotular pessoas e não precisamos disso. O bendito padre pedófilo, né, que eu comentei, já houve vários, né? Nós podemos compreender, porque são humanos. E os que a gente não sabe? E outras pessoas de outras religiões que a gente não sabe? Então, isso é um fato. Isso é um fato na nossa humanidade. A exploração infantil, a exploração de mulheres, a exploração da mão de obra barata. Enfim, temos tantas coisas a melhorar. Então nós vivemos num planeta onde prima ainda a ignorância espiritual, prima ainda as dificuldades, a massa ainda espiritual nesse planeta ainda tem a necessidade da luz, do entendimento e da compreensão. E nós somos esses espíritos que precisamos desses aprendizados. Então, se nesse momento você passa por algum desafio muito significativo, eu convidaria você a refletir sobre a resignação. Resignação não significa aceitar tudo passivamente. Resignação significa compreender, para que tenhamos a capacidade de nos resignarmos. Precisamos da compreensão, precisamos do entendimento, precisamos de recursos de ordem pessoal, para que possamos realizar isso, realizar essa tarefa. E veja, e é um aprendizado também. Resignar seria compreender por que eu vivo tal situação, tal experiência difícil. Eu vou no centro, vou na igreja, vou no terreiro e as coisas continuam. É que aí talvez nós não percebamos que a mudança ela deve ser obrigatoriamente interna, e isso só virá com o tempo, só virá com as nossas experiências, e aí entra a dedicação sobre nós, sobre a mudança do nosso comportamento, a mudança do nosso padrão de pensamento, a mudança da nossa condição de relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Tudo que nos acontece são oportunidades para que possamos evoluir e crescer. Vamos trabalhar em cima da resignação, que pode colaborar conosco para que tenhamos forças para seguir adiante. Se nesse momento nós não conseguimos ter resignação para com tudo, no momento onde as coisas extrapolam, vamos pedir ajuda, vamos pedir a colaboração, não só pela prece, não só por pedir aos amigos da espiritualidade que nos ajudem, mas vamos pedir ajuda para aquelas pessoas que temos confiança, aquelas pessoas que de alguma maneira podem trazer para nós alguma contribuição. Isso é importante na nossa jornada, de abrirmos a possibilidade para isso, de fazermos um trabalho conosco de autoconhecimento, seja ele através da terapia, através de uma meditação, através de recursos interessantes que nós temos à nossa disposição. E assim vamos caminhando na nossa jornada de redenção, na nossa jornada de aprendizado, na nossa jornada de mudança de comportamento, mudança de padrão mental, mudança de padrão emocional. E o comportamento é resultado dessas mudanças, desses padrões. E é dessa forma que nós traçamos nosso plano de existência para essa jornada material. Que tenhamos a capacidade de refletirmos e pensarmos sobre isso com muita propriedade. Que a resignação ela possa estar em você, em sua alma, em teu ser. Que você possa despertar para a luz. Assim, seguiremos adiante, com firmeza, com determinação e principalmente com resignação. Muita paz a todos nós e que tenhamos, sim,
nesse momento, os nossos pensamentos voltados em gratidão à vida, em gratidão a Deus, pela oportunidade dos aprendizados, pela oportunidade das experiências, que elas fazem com que nós encontremos em nós mesmos o nosso melhor. Que o nosso querido amigo, sempre presente Jesus, nos abençoe os passos, nos abençoe a nossa existência. Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal.